Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hello, good day, good evening, good night. I will tell the English subscribers to place subtitles in the video, ok? Não, então vamos lá. Ora, este é um vídeo que para a comunidade dos sobreviventes, ou dos sobrevivencialistas, dos preppers, dos bushcrafters, é muito importante. E aqui eu vou, às vezes ao contrário daquilo que já aconteceu, vou elogiar os bushcrafters. Porque a forma como a sociedade está a evoluir leva a que as artes do mato, que nós normalmente tratamos por bushcraft, sejam cada vez mais importantes e possam inclusivamente salvar-nos a vida, mesmo em situações políticas, militares, geopolíticas, etc. Mas o tema deste vídeo é muito interessante e nem todas as pessoas pegaram nisto, porque é preciso uma certa preparação técnica e, pela graça de Deus, das disciplinas que eu lecionei enquanto era professor no ativo, uma delas foi sistemas de áudio e recepção e outras sistemas digitais, portanto, e depois toda a questão da eletrónica. Mas então o que é que nós temos? A nível de vigilância e contra-vigilância, como somos seguidos, o que é que se passa hoje em dia connosco, de que formas é possível controlar um indivíduo ou até quem tenha más intenções, segui-lo, fazer-lhe mal, e vamos ver as hipóteses e como funciona. Apesar de eu não ir entrar, eu vou-vos mostrar mais o que é possível fazer do que aquilo que é, ou melhor, mais aquilo que nos fazem do que aquilo que é possível fazer para não ensinar bandidos, por assim dizer. Se for bandido e quiser mesmo fazer mal, tem que se esforçar e depois sofrerá as consequências, quanto mais não seja divinas. Ok. Depois, dizer-vos que este vídeo tem como base um senhor que me parece ser de origem asiática, parece-me ser também do campo das tecnologias, e que tem o nome de Rob Braxman. Portanto, o Braxman é B-R-A-X-M-A-N. Eu penso que este nome, Rob Braxman, é o nome de um canal de YouTube onde ele fala sobre tecnologia e sobre aplicações, sobre as formas de fugir, estilo também ao controlo global, e os créditos para ele, e depois eu fiz um resumo do que ele, portanto, um resumo e um estudo preparatório do vídeo em relação àquilo que ele disse. E na comunidade Prepper haverá poucas pessoas a dominar bem isto e correm o risco de, desde já saudações, e correm o risco de os próprios itens que usam às vezes e que ajudam à sua preparação, deixá-los mal e até levar levar a ser detectados. Ora bem, portanto, Rob Braxman é o canal do YouTube que podem ver se quiserem então saber mais e verem um vídeo, está em inglês, verem vídeos mais relacionados com isto. Mas de uma forma ou de outra o resumo aí vai. Ok, olhem, basicamente sem o nosso conhecimento,
os nossos telemóveis, eu vou seguir o meu resumo, os nossos telemóveis estão a emitir um sinal rádio que é possível ser, portanto, seguido. Aqui, permitam-me fazer um parênteses para a comunidade, em especial dos preppers. É muito normal os preppers usarem os rádios Baofeng. Os rádios, os walkie-talkies Baofeng. O walkie-talkie Baofeng permite comunicar nas bandas de VHF, UHF, ultrapassa aquilo que são as frequências legais, sendo que nós podemos legalmente escutar transmissões, mas não para transmitir, ou seja, nós podemos escutar, mas se quisermos emitir, precisamos de uma licença de rádio amador, fazer o exame, etc. Esse estilo de coisas. No entanto, chamo a atenção aos preppers por causa do seguinte. Por exemplo, os rádios que são legais e que se podem utilizar, que vão até aos 12 km de alcance em linha de vista e em condições atmosféricas aceitáveis, portanto, porque há condições atmosféricas que dificultam as comunicações rádio, às vezes com nevoeiro, etc, etc, depende da ionização do ar, era um mundo. Mas a escolha normalmente dos prepper é o Baofeng 5V, ou basicamente é um walkie-talkie que a relação preço-qualidade é muito boa, vender-se-á aos milhares, mas tem uma potência de emissão de 5 watt. Quem já visitou e quem conhece a forma como os militares captam sinais de rádio, e quem já esteve, por exemplo, como eu já estive com o meu irmão dentro de uma cabine da cena dos sinais, onde é captado geograficamente de onde vem um sinal de rádio de uma comunicação qualquer, torna-se mais fácil captar os rádios Baofeng do que os walkie-talkie de venda livre, legal, que vão até aos 10 km, até aos 12 km de alcance, que são em linha de vista, portanto, que são os que funcionam também numa faixa, portanto, o rádio Baofeng também consegue apanhar essas frequências e consegue apanhar basicamente as frequências que são as emissões que são feitas em sinal analógico, visto que hoje em dia, com a complexidade das comunicações, os walkie-talkies digitais, basicamente, que fazem uma encriptação ou uma codificação da voz, o sinal vai digitalmente e só é descodificado por quem tem aquele equipamento, comunicações militares, etc. No entanto, os preppers dizem, mas numa situação de emergência usava os Baofeng, etc. Ok, mas, e por exemplo, uma das situações que tínhamos a nível de guerra era que os talibã utilizavam os Icon, que é uma boa marca, e às vezes a polícia do Afeganistão, acho eu, se não estou enganado, que estava ligada portanto, ao pessoal que tinha invadido o Afeganistão, sabia que eles iriam vir e ouvia as comunicações deles. Mas a questão é esta, enquanto o emissor do rádio de tipo PMR ou FRS é a mesma coisa, Family Radio Service, rádio de serviço familiar, enquanto a potência do emissor desse walkie-talkie é de 0,5 watt, a do Baofeng é de 5 watt. É claro que o Baofeng consegue aceder a repetidores, etc. Não quer dizer que o outro não possa aceder, mas eu não quero tornar isto muito técnico. O que eu queria dizer aos preppers, e vamos já agora, desculpem as outras pessoas, mas vamos já agora ao que interessa sobre os telemóveis e sobre a forma como são seguidos. Cuidado com o Baofeng, porque, por exemplo, os militares ou uma
os militares ou forças da lei ou assim, ou uma força inimiga, por exemplo, que invada o país, ou inimigo, um inimigo qualquer, um inimigo é aquele que nos quer fazer mal, localiza muito mais facilmente um Baofeng, porque a potência de emissão é muito maior do que um rádio PMR. De que um walkie-talkie PMR. Normalmente os walkie-talkies PMR têm 8 canais, e o Baofeng também consegue apanhar essas, portanto, apanhar e transmitir na banda, nessa banda, depois consegue apanhar rádio, etc. Mas cuidado com aquilo que escolhem, porque hoje em dia, com a tecnologia, podem-se estar a colocar no buraco. No entanto, têm também as suas vantagens. Se a situação de emergência não for uma situação de guerra, de conflito ou de um conflito qualquer, podem ser motins, podem ser uma perseguição por motivos ideológicos, etc. Mas, atenção, como eu vos disse, a localização do Baofeng a nível, o chamado pinpoint, que é o apontar para o ponto de onde vem uma transmissão, é mais fácil apanhar os Baofeng e a vossa posição. Depois há táticas militares de comunicar, sair do sítio, horas, etc. Ok, pronto. Mas, por exemplo, via-se na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com a resistência francesa, que havia carrinhas de detecção que os alemães tinham, em que tentavam fazer uma triangulação. Hoje em dia basta um feixe direto. Hoje em dia, com a tecnologia que há, por aquilo que eu desconfio conhecer, por exemplo, um navio da Marinha consegue detectar um bearing. Um bearing é uma direção de onde vem a transmissão rádio. Ok, mas vamos àquilo que é o que se passa, portanto, com a nossa civilização agora e com os nossos telemóveis. O que é possível hoje em dia? O que é possível não só a governos, mas o que é possível, por exemplo, quem saiba e conheça as aplicações, o que me seria, por exemplo, possível fazer hoje em dia a partir do teu telemóvel? É possível ver, mas não só com o teu telemóvel, atenção a isto. É possível ver se tu estás em casa, em que parte da casa estás, com quem estás a falar, ou quem são normalmente os teus contactos, e, por exemplo, colocar até, há quem hoje em dia coloque, por exemplo, no cão, nos cães, nos animais e nos filhos, com a devida diferença. Um animal está abaixo do ser humano, ok? Hoje em dia às vezes há muita confusão, passando à frente, mas é possível, por exemplo, coloca-se um localizador na coleira do cão, ou até colocam um localizador no teu carro, e é possível, por exemplo, tu conseguires, como vigilância, saber se te colocaram um localizador no carro ou assim. Vamos já ver, e como é lógico, isto é super perigoso se ultrapassarmos um certo nível de conhecimento e a nível de banditismo, etc., um determinado patamar. Ora, então, aliás, pode-se ver, consegue-se ver, por exemplo, em que parte da casa vocês todos estão, em que divisão vocês todos estão. Um sonho, por exemplo, de um ladrão. Mas, e dos serviços de espionagem e de inteligência, ok. Aí há mais sofisticação, mas vamos pegar naquilo que te
que te acusa. Aquilo que te acusa, basicamente, são as emissões em Bluetooth que o teu telemóvel faz. Mas a questão é que não é só o teu telemóvel a mandar emissões em Bluetooth, mas são, ultimamente, também os teus eletrodomésticos. Ou seja, mandam sinais de Bluetooth. O Bluetooth evoluiu. E o que é o Bluetooth? Ter um rádio Bluetooth ou um rádio wireless, em que tu não tens um rato Bluetooth, ou é um rato que não tem fios, teres os teus fones sem fios, teres a tua coluna sem fios, a forma como tu hoje em dia falares sem teres um fio, um condutor, tecnicamente ligado. E isso funciona com o Bluetooth. O Bluetooth, o tradicional, mas que agora evoluiu e dessa evolução vem o perigo. O tradicional terá um alcance, se for dentro de um edifício, eu diria 50 metros, no máximo já puxadinho. Se for fora, o que era o Bluetooth antigo, se for fora 100, 200 metros, eu já vi, por exemplo, coloquei-me ao lado de uma estrada nacional e vi às vezes o nome da pessoa que passava no carro. Não é? Mas, ultimamente, nos últimos anos, eu não me lembro agora bem o ano que é, mas eu diria que talvez fosse há cerca de 6 anos atrás, todos os equipamentos, no geral, segundo me lembro, deixaram de ter este Bluetooth tradicional e passaram a ter o Bluetooth chamado BLE. Ora bem, o que é que isto permite? Permite inclusivamente, por exemplo, às companhias saber se um determinado, às companhias ou às empresas que tenham uma segurança mais apertada ou em que haja alguém que saiba mais, permite saber inclusivamente se tu visitastes uma determinada divisão ou se tu quebraste o teu nível de segurança e visitaste uma determinada divisão que não devias ter visitado. Ou a parte do piso em que estás. Ou seja, é possível, por os nossos telemóveis, saber imenso. Alguém que saiba fazê-lo. Uma espécie de um chamado contact tracing. Portanto, agora, é possível dar uma volta a isto e tu entrares na contra-ofensiva? É, também. Eu não vou entrar muito nisso, mas é entrar na contra-ofensiva. Ok. Eu não aconselho, só se for a nível privado, não é? Quer dizer, a nível privado poderia ser sempre entrar numa espécie de contra-ofensiva ou contra-vigilância. Mas é possível. Como é que isto se faz e como é que isto funciona e quais são as marcas de telemóveis e os processos como isto acontece? Ou seja, a primeira questão aqui que é importante é: viram aquilo que é possível saber, inclusivamente a uma pessoa que saiba, porque depois vai pondo filtros numa determinada aplicação, ok?
Ou seja, isso significa que, analisando uma situação, uma pessoa que saiba com outro telemóvel consegue saber, vamos imaginar, por exemplo, eu consigo saber, ou vou conseguir saber, tudo o que estilo o teu posicionamento. E atenção que há, por exemplo, já companhias, porque normalmente é assim, mesmo a nível talvez de serviços secretos, nós podemos comprar relatórios, por exemplo, eu tenho um número de telefone, quero saber onde aquele número de telefone está. Há já quem venda, por aquilo que me apercebi outro dia, a localização. Tu entras num site, dizes o número de telemóvel e eles vendem-te a localização daquele telemóvel. Para não falar que podem até poderá haver já serviços da net que te mostram a zona geográfica onde tu estás. Logo, no fundo, nós acabamos por estar numa prisão sem grades. Ou seja, no caso, por exemplo, do confinamento, estilo como foi na cena do Covid, é possível saber logo quando tu te moves ou sairias de casa. Vocês podem dizer, mas a pulseira eletrónica. Pá, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, dentro de casa não há, o GPS não funciona no geral, ok? Logo, reconhecimentos e posicionamentos a nível de satélite, assim, não é tanto. É mais para quem tem uma planta do edifício. Vamos imaginar o seguinte, eu conheço a tua casa, é uma vivenda, e tenho a ideia, ponho-me a observar, posso até estar a uma distância, portanto, a uma determinada distância com binóculos, e ponho-me a observar quando tu ou um teu entra. Isto é, ok. Quando o teu entra, onde todos, vamos imaginar o seguinte, uma família tem uma hora de jantar e juntam-se todos basicamente à mesa, ok? Então, juntam-se todos basicamente à mesa e eu sei, pelos sinais que estou a ver emitidos, apesar de não ter a planta, é claro que uma empresa terá a planta e verá os sinais sobre, porque aparece um pontinho sobre os mapas, as casas às vezes na aplicação que eu vou falar aparecem a cinzento, etc. E depois tu saberás mais ou menos onde as pessoas estão. Ok. Agora, isto significa que aquilo que costumava estar escondido não está mais. Eu não estou a falar, e agora imagina, pensemos a nível de serviços secretos, serviços de inteligência, esses conseguem aceder, inclusivamente, se for preciso, às imagens de por exemplo, com o sistema Palantir, por exemplo, às vezes, se tu tiveres um acidente, o serviço de emergência, não sei que serviço, que software é que Portugal tem contratado neste momento, mas, por exemplo, com o sistema Palantir, e muitas vezes serviços de inteligência servem-se disto, mas possivelmente depois abrem a porta para tu ires comprar relatórios, se for preciso, sobre determinadas pessoas, familiares, etc. Ok. Com o sistema Palantir é possível, por exemplo, é possível ligar ou aceder à tua câmara. Imagina que estás a ver um acidente e eles ligam a tua câmara e veem pelo teu telemóvel, dizem, mostra-me as imagens do acidente, e tu mostras as imagens e eles estão na central, por exemplo, do 911 ou do 112, já agora em Portugal quem ligar 911 atende o 112.
eles conseguem ver as imagens através do teu telemóvel. Portanto, estamos a falar num nível de sofisticação brutal, sendo que onde se está a trabalhar mais avançadamente nisso e onde se está, até porque depois estamos já na questão, no tempo da guerra dos drones, quem está um bocado à frente disso e a controlar certas coisas são os israelitas e ou por aquilo que eu vejo, ou gente que saiu, se é que se sai, de uma unidade, talvez hoje em dia mais importante que a Mossad, que é a unidade 8200. Ora bem, então a questão é muitos piratas sabem isto, sem ser serviços de informações, e podem fazer a nível privado. A questão é, queres fazer parte dos que sabem? Mas mais importante é, já pensaram que com a tecnologia a evoluir para onde está a evoluir, estamos muito perto daquilo que poderá ser a chamada marca da besta. E vejam como, por exemplo, na China, se consegue, eu ouvi o exemplo outro dia de uns auscultadores que se perderam e em 15 minutos estavam encontrados, porque há câmaras basicamente em todo o lado nos telemóveis das pessoas. Nos telemóveis das pessoas, e há uma chamada que é perigosa, que eles querem introduzir a perigosa identidade digital, o chamado Digital ID, ou identidade digital, em que, hoje em dia, assim como tu fazes pagamentos através do teu telemóvel, ou podes fazer, eu não tenho ativado esse serviço, e não penso ter, mas vai ser muito fácil, por exemplo, dizer às pessoas, mete um chip, que é para aí que se está a evoluir o transhumanismo, mete um chip sobre a pele, ou até um autocolante, e tu vês ali naquele autocolante que tem um circuito, um nanocircuito, o nano, portanto, é 9 vezes menor que o milímetro. Esperem aí. Esperem, deixem-me ver. Não é 9 vezes, peço desculpa. 9 vezes, por amor de Deus. É um mili é 1000 vezes menor. Um micro é 1 milhão, 1 com 6 zeros à frente. Portanto, 1 milhão de vezes menor. O nano é 1000 milhões de vezes menor, portanto é o chamado 10 elevado a menos 9, é o 0,9 casas decimais com o 1 no fim, portanto, imaginem a miniaturização que temos. Ok, vamos saber então tecnicamente como é que funciona, e depois, claro, aqueles que são sobrevivencialistas podem adotar as técnicas defensivas que querem. Por exemplo, vamos imaginar a nível tático isto. Sabemos que, mas cuidado com o 5G, se nós metermos, por exemplo, os dispositivos embrulhados em papel e depois em várias folhas de papel de alumínio assim, a princípio não temos sinal. Agora vamos imaginar que um grupo de sobrevivencialistas que tem cuidado com a sua privacidade, quando entra, por exemplo, para uma sala de reuniões, metem os telemóveis numa caixa ou saca de Faraday que deixa de que o telemóvel envie sinal e seja detectado. Há um problema, que é, vai haver um conjunto de telemóveis que estão identificados que desaparecem da rede ao mesmo tempo, num sítio. Aqueles que desapareceram da rede num sítio estão a mostrar que estão todos juntos, que estão reunidos naquele sítio, àquela hora, ou naquela zona, àquela hora. Logo, taticamente é possível fazer um perímetro e depois vai-se fazer uma varredura, se for preciso, casa a casa, ou um varrimento casa a casa. Portanto, hoje em dia, lembrem-se disto,
quem tem visto a questão da guerra eletrónica, os soldados russos, por exemplo, não levam telemóvel, porque os drones, foi-lhes dito para não levarem telemóveis, porque os drones seguem o sinal do homem, ou seja, vão seguir, se for preciso, assim como um drone controlado pelo teu telemóvel te segue, certo? Tu podes pôr a função de seguimento e vê-se que há muitos youtubers que usam isso, e o drone vem em cima dele e segue o carro, segue a viatura. Um drone, se a gente lhe puser uma granada, não é? Normalmente eles põem, é interessante, eles fazem interessante e mortífero, quer dizer, eu consigo e vejo essas imagens, que a televisão não mostra, de pessoas a lutarem, tanto a lutarem com drones, e agora já há pessoas treinadas que conseguem acertar basicamente em drones no ar, mas é possível, o drone está armado, a espoleta é normalmente um condutor, há outro condutor que com um arco, normalmente são fios rudimentares, uma coisa que pode custar, por exemplo, 90 euros ou caraças, consegue-se fazer. Tem aqui um fio, quando o drone bate, guiado por um telemóvel, hoje em dia muitos dos guerreiros podem ser miúdos que gostam de jogar computadores, quando o drone bate, o fio, que é um condutor normal, vai encostar ao outro, fecha o circuito e dá-se a explosão, por exemplo, da granada, etc. Ok. Então vamos à tecnologia e ver quais são as marcas, os telemóveis e como funciona, quem introduziu e como. Mas é também importante para tu que estás aí para tirar as dúvidas. Este é um vídeo, podem dizer, um vídeo longo, mas muito importante. Ora bem, a tecnologia, ou há uma tecnologia que foi trazida pela Apple, seguida pela Amazon e depois seguida pela Google. Esta tecnologia tem um nome para cada uma das marcas. Para a Apple chama-se Apple Mesh Network. Para a Amazon chama-se Amazon Sidewalk. Portanto, a tecnologia funciona mais ou menos da mesma forma, mas cada uma tem um nome. E para a Google chama-se Google Mesh Network. Ou seja, todos os dispositivos estão a transmitir sinais uns para os outros, aquilo que se chama peer-to-peer, par para par. E quando estou a dizer dispositivos, posso estar a falar de telemóveis, assim como estou a falar do teu robozinho, assim como estou a falar do teu frigorífico mais moderno, assim como estou a falar da tua televisão, assim como estou a falar do teu dispositivo sonoro, de um eletrodoméstico, um aspirador, robozito, uma coisa moderna, aquilo que tens, sei lá, da tua Bimbi, se for preciso, os teus eletrodomésticos, ok? Estou a falar de eletrodomésticos. A tua máquina de lavar, ok? Eles estão a emitir sinais. Exatamente. Eles estão a emitir sinais do mesmo estilo que o teu telemóvel está. Mas que depois se vão distinguir do teu telemóvel, porque eles não se vão mexer. E a aplicação, uma das aplicações, distingue entre os dispositivos estáticos e os dispositivos móveis, como os telemóveis. Imaginem onde nós estamos. Portanto, todos os dispositivos estão a transmitir sinais uns para os outros, par para par, de pessoa para pessoa ou entidade para entidade. Cada dispositivo manda sinais de presença usualmente de 10 a 15 segundos, com 10 a 15 segundos de intervalo. O mesmo dispositivo está também a ver se há outros que pertencem à mesma mesh ou à mesma rede, basicamente. Daí que sejam identificados, por exemplo, os seus fones estão identificados logo, estão ali os auscultadores, etc. Ok. Esta tecnologia
é que alimenta as chamadas AirTags. As AirTags são aquelas etiquetas, por exemplo, há pessoas que, para saberem exatamente onde estão os filhos, e assim dão-lhes uma pulseirinha, que é uma tag em português significa etiqueta, e os filhos levam e as pessoas estão tranquilas a saber que os filhos estão na escola, quando os filhos se movem, etc. Conseguem ver, estilo. O problema é que, se houver uma rede de, vamos chamar, pedofilia ou tráfico humano, e que tenha conhecimento, aquilo que é para a pessoa uma segurança, tornou-se agora um perigo. Vamos imaginar que eu sou um pedófilo, eu identifico um pedófilo e um criminoso. Se eu fosse um pedófilo ou um criminoso, eu vejo, aqui há uma componente que é a filtragem, depois que eu vos vou mostrar a filtragem eletrónica e a filtragem de observação, não é? É possível, e quem mostra isto no vídeo, é possível, por exemplo, em relação à vizinhança toda, a perceber-se dos sinais, de onde estão, de como as coisas funcionam, de tudo. Estamos a falar a nível civil. Ok? Com a nova tecnologia, e esta nova tecnologia está ligada ao Bluetooth, e depois eu vou falar, chama-se BLE. Ok? Que depois eu vou dizer o que é. Ok. Esta tecnologia é a que alimenta a Power AirTag. Por exemplo, outra coisa que consegue aceder é as chamadas Ring Cameras. Hoje em dia, muitas campainhas, na chamada domótica, as campainhas têm câmaras. A câmara da tua casa, da tua campainha, pá! Ok. Aquela câmara, que são as chamadas Ring Cameras, portanto, há a Power AirTag, as Ring Cameras, a Amazon Echo, a Teletracker, e no futuro, talvez nem tanto nesse sentido, mas aqui há uma, no futuro entre aspas, presente diria, há esta questão do fornecimento de sinais. Quase como se fosse e depois, como é lógico, cenas, há aqui uma ligação específica uma referência à Skynet e a uma senhora jovem, basicamente, estilo jovem, está nos seus 40, israelita, que se dá com, ou que teve e que tem uma empresa e tem bastante influência e até há um artigo que eu me lembro que é The Prince and the Spy, o Príncipe e a Espia, e pronto, vou avançar. Ora bem, assume-se então que estes dispositivos, portanto, o Teletracker, as AirTags, as Ring Cameras, podem fazer parte de uma camada diferente de comunicação, uma segunda camada de comunicação, que operaria numa camada diferente da internet, ok? Agora, o que estas companhias talvez não pensaram foi que alguém podia ouvir o sinal, mas esses seriam poucos. Enquanto algumas partes dos sinais podem estar encriptadas, ou seja, há partes dos sinais que estes dispositivos, seja o teu telemóvel, sejam os teus eletrodomésticos, encriptadas, codificadas, tu precisas de um código para saber, há uma parte, outras partes não estão. E a parte que não está, a parte do sinal que não está, já agora a nível de definição, uma onda eletromagnética ou uma onda de rádio é
basicamente um campo magnético que um campo elétrico em 90, que fazem 90 graus entre si e vai formando um conjunto de elos. Ok, avançando. Então, a tal tecnologia que não está encriptada, não é? Chama-se BLE, ou seja, havia pessoal que às vezes pegava, por exemplo, em aplicações de comunicação ditas seguras, como o Signal e assim, e dizia, opá, isto é encriptado, não há problema nenhum, ok? Mas uma parte do sinal é este BLE, e o BLE não está encriptado, ok? Não estando o BLE encriptado, e o que é que quer dizer BLE? B de barba, L de longo, E de energia. BLE que significa que é o novo tipo de Bluetooth que apareceu há uns anos atrás e que já não é o tradicional, mas que está presente então nestes dispositivos. É claro que não é a tua televisão de tubo de raios catódicos, aquela comprida que te vai mandar sinais de rádio. Este BLE são as iniciais de Bluetooth Low Energy, que significa é o Bluetooth de baixa energia. Isto não tem nada a ver com o hackear o teu telefone, isso é um assunto diferente, estilo Apple AirDrop, mas isso precisa da tua permissão, pelo menos tecnicamente, não é? Ou seja, o teu dispositivo está-se constantemente, pode estar encriptado e a fazer cenas encriptadas, mas está constantemente a emitir este sinal do Bluetooth Low Energy que não está encriptado, que não está codificado e que é possível ver por outros. Os dispositivos que fazem isto são, isto é importante, vamos a marcas, são todos os da Apple, desde os iPhones, a Apple TV, Apple Earphones, os teus seguidores como a como o AirTag tu podes utilizar, como o AirTag e o Tile, e depois esses dispositivos tu podes ver, por exemplo, vamos imaginar que alguém te põe uma etiqueta para te seguir o carro ou caraças, tu poderás, se avançares para o canal do Braxman e assim, ou ouvindo um bocado do que está aqui neste vídeo, poderás ver se estás a ser seguido, ou se tens inclusivamente um dispositivo no teu carro. Por exemplo, o teu carro ligado, a tua máquina de lavar, secar, o teu frigorífico, o teu Amazon Echo, etc. Do ponto de vista de segurança, os piores são os dispositivos que se movem contigo. Logo, o pior é o teu telemóvel. Depois vão perceber o porquê. É que a vela não tem tecnologia, não tem eletrónica. Tem, no entanto, uma coisa, cuidado, preppers e assim. Emite um sinal térmico, emite para um dispositivo que detecte calor. E há já muitos caçadores que usam dispositivo de visão noturna e dispositivo de visão térmica, para não falar nas Forças Armadas, não é? Com os dispositivos infravermelhos, há que disfarçar o teu sinal se estiveres numa situação de perigo. É claro que os bandidos que saibam também façam. Por exemplo, os Talibã, no Afeganistão, faziam uma cena que era, havia detecção térmica, então o que é que eles faziam? Eles pegavam acendiam várias fogueiras nas zonas por onde queriam avançar. As fogueiras são muito mais quentes que o sinal do corpo deles. Então eles punham uns cobertores por cima deles, mas, por exemplo, se eu pegar numa manta térmica, ao princípio ela isola, mas ao fim de uns segundos, a parte onde estão as minhas mãos vai começar a emitir um bocado mais de calor. No entanto, eu, por exemplo, se pegar no meu casaco e fizer isto, vamos imaginar que eu tiro o meu casaco e ponho a uma altura sobre mim. Tenho havendo uma altura sobre o meu corpo e assim, tanto camuflado, tanto debaixo de uma tenda. Dispositivos térmicos dispositivos térmicos não vão lá. Portanto,
o nível de complexidade aqui já aumenta. No entanto, vamos para logo, vindo um confinamento, vindo uma invasão de um inimigo, vindo uma perseguição religiosa, porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o teu país recebe, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões de imigrantes, ok? E que esses imigrantes formam um partido e que votam todos neles, e que esses imigrantes são islâmicos e adotam, por exemplo, a Sharia Law, que é a lei de matar os infiéis. Pá, se não for os filtros que há a nível das Forças Armadas, etc., e se eles conseguirem cada vez mais, e isto vê-se, por exemplo, em países como no Reino Unido, etc., estão cada vez mais estão mais inseridos na sociedade, mas a mentalidade não mudou. Ou seja, mexem-se no meio dos outros, mas as ideias estão lá. Não é racismo, é o que é. Imaginem que eles começam a perseguir, como já estão a ser perseguidos, por exemplo, em determinados países, Moçambique, penso eu, Moçambique, que há um tempo numa região qualquer foram mortos muitos cristãos, ou seja por aquilo que se chama a marca da besta, seja por aquilo que, vamos, que eles são governo e assim, e começam-te a perseguir, pá, ou telemóvel, acabou, mas as pessoas estão tão já viciadas no telemóvel, e é assim que as elites funcionam, já viciaram o pessoal e assim, lá estás tu, a cair. Ok, vamos continuar com a parte, então, com a explicação do sistema. Portanto, então, olhem, por exemplo, posso-vos comunicar que o governo da Califórnia já pode identificar individualmente as pessoas, por exemplo, o governo do estado da Califórnia, e prendê-los se fugissem ao confinamento. Ou, por exemplo, a um confinamento. Ou seja, uma prisão sem grades. Todos estes dispositivos que eu falei emitem também um sinal Wi-Fi, portanto, um sinal de internet. Isto pode ser usado contra ti, fazendo o chamado Denial of Service, ou seja, tu estás com o teu telemóvel e alguém quer, por exemplo, que tu fales, vamos imaginar que um serviço de inteligência, um serviço secreto, quer que tu fales para gravar a tua voz, porque há padrões de reconhecimento. Por exemplo, os navios de guerra avançados com os sonares e as marinhas que nos sonares submarinos, etc., sejam sonares submarinos, sejam sonares de fragatas, destroyers, etc., eles têm uma base de dados que capta o barulho específico da hélice de um barco. Vamos imaginar os pescadores, certo? Está o navio da marinha. O navio da marinha, à volta do navio da marinha, uma marinha de guerra, estamos a falar de uma marinha NATO, uma marinha sofisticada. NATO é um padrão, basicamente. O que eles fazem é, os russos e outros também o farão, o que eles fazem é, não há nenhuma hélice, cada hélice de cada barco faz um barulho específico na água. Esse barulho é gravado, armazenado, e quando o navio ouve o barulho da hélice, sabe identificar pelo barulho da hélice, porque eles veem, ok, tenho aqui à minha volta este barulho, binóculos, ou até fazem uma aproximação, corresponde à traineira, sei lá, Senhor dos Navegantes, não é? Então, quando a traineira Senhor dos Navegantes passar, mesmo eles estando, por exemplo, num submarino ou num navio, só pelo barulho, eles não precisam sequer de terem em visão, ou, portanto, o radar indica objetos, mas de terem visão, já sabem que é o Senhor dos Navegantes, só pelo barulho da tua
que aquela hélice faz específica da água, porque não há outra que faz aquele barulho. O que é utilizar este denial of service, por exemplo, que os serviços secretos poderiam fazer utilizando o Wi-Fi? Vamos imaginar o seguinte: tu tens a tua net normalmente e eles querem gravar a tua voz para ser reconhecida, porque tem características específicas. O que é que eles podem fazer? Eles podem fazer o seguinte: cortam-te a net, ou seja, denial é negar, negam-te o serviço. E o que é que a pessoa vai fazer? A pessoa vai ter a tendência de negar o serviço, perde a internet, e a pessoa vai ter a tendência, telefona para a operadora, ai, perdi o sinal da internet. Pronto, gravaram-te a voz. Se estiverem numa busca específica, quando tu falares outra vez, ligado a dispositivos daquilo que se chama a inteligência artificial, you're done, estás feito. Ok, portanto, a tal parte do sinal agora nova deste Bluetooth que não é encriptada, chama-se, a tal parte do sinal que não é encriptada, chama-se este BLE. Há aplicações, como um jogo que tu carregas no computador, como o Facebook, como o WhatsApp, é uma aplicação. Há aplicações que tu podes carregar para o teu telemóvel e que te permitem seguir as outras pessoas, porque te permitem seguir este BLE. É um sinal rádio. Todos os telemóveis modernos o emitem. Daí que há muita gente que diz, mas os antigos e assim, eu penso que acho que é desde 2016 todos têm esta tecnologia. Acho que é de 2016. BLE é uma tecnologia. O BLE é, por exemplo, a tecnologia que permite o Skynet existir. Skynet que ajuda tanto as comunicações mesmo a nível de guerra, não é? Seguem pelo canal Skynet, etc. O que é o BLE? O BLE, o Bluetooth Low Energy, é uma nova e poderosa versão do velho Bluetooth. Enquanto o velho Bluetooth tinha um alcance, por exemplo, dentro de portas aí de 50 a 100, dentro de um edifício de 50 metros, basicamente. Peço desculpa. Peço desculpa. E é um erro que está anteriormente. O Bluetooth antigo tinha um alcance basicamente 5, 10 metros, etc. O novo, 30 a 60 metros. Dentro de portas e fora de casa, de 600 pés. 600 pés são 300 metros. Cada pé são 30 centímetros. 100 pés são 10 pés são 3 metros, 100 pés são 30 metros. 1000 pés são 300 metros. Ok. Este agora, que é um sinal dito de baixa energia, mas forte, pode-te permitir seguir fora de casa até 2000 metros. Ou seja, o que é que isto permite? Eu apercebo-me qual é o teu telemóvel, o sinal que o teu telemóvel está a emitir, e tu entras num determinado carro. Eu posso não estar a seguir-te visualmente, mas numa distância de 2000 metros, ou até cá fora de casa, uma distância de 2000 metros, eu estou a seguir e a ver para onde é que tu estás a ir. E tu não estás a ver o carro que te está a seguir, não é? Porque uma das técnicas de contravigilância era mudar de carros, um seguia o outro, depois um parava, começava o outro carro a seguir, etc. Ou para a pessoa que te está a seguir, não é preciso ir, por exemplo, em linha de vista na mesma reta como tu. Ele pode ir uma rua antes num ângulo reto e está a ver para onde é que tu estás, sobre o mapa. Aquilo que acontece é o seguinte.
nesta comunicação entre aparelhos, este sinal é enviado, por exemplo, nos Apple, de cerca de 12 a 12 segundos. Todos os dispositivos ouvem este sinal e fazem uma retransmissão de resposta a este sinal. Ou seja, comunicam eletronicamente. A determinado ponto, um dispositivo mandará a mensagem de que o sinal foi recebido e manda isto para um quartel-general que manda um sinal com a mensagem para que o sinal não seja retransmitido de novo. Parte do sinal é um anúncio de quem é o dono do sinal, do estilo Mesh Network, encrypted, que se espera encriptada. Mas no topo ou em cima do sinal, neste sinal de BLE, esta parte, por exemplo, pode ser encriptada e pode até mudar por aquilo que eu percebo a combinação, etc. Isso deixaria-te confuso, não é? Porque este é um sinal, agora a seguir é outro. Mas em cima do sinal temos o BLE, que não é encriptado, e em cima do BLE ainda temos outra coisa que se chama o MAC, que é o Multiple Access Code. E este Multiple Access Code tem agora uma coisa que não existia no Bluetooth, que é uma localização. Ou seja, uma localização ultrapassa a localização. Agora tem uma direção, um bearing. Ou seja, se tu estiveres a viajar de norte para sul, este teu Multiple Access Code mostra que tu estás a viajar de norte para sul. E é esta localização e este direcionamento que vão ajudar depois a que mesmo que o teu dispositivo encripte uma parte de sinal e mude de nome ou de combinação, ok, mudou o estilo, vou dizer, de 12 em 12 segundos. Pá, eu deixei de ver aquele sinal, mas vejo aquele sinal naquela direção, a mais ou menos à distância, que é o mesmo gajo, é o mesmo dispositivo. O Multiple Access Code é isto que torna o sinal único e identificável. O sinal ocorre dentro daquela zona de à volta de 2,4 GHz, que é onde é transmitido o sinal Wi-Fi, o sinal da net. A princípio, por exemplo, na guerra da Ucrânia, criaram-se jammers. Jammers são empasteladores que desviavam os drones, faziam os drones cair, etc. Para fugir a este empastelamento, começaram a surgir tecnologias cada vez mais avançadas e lançam-se agora ao drone que é guiado por fibra óptica. A fibra óptica pode ter, por exemplo, 10 km de comprimento, mas a fibra óptica não é suscetível a ser interferida. Logo, chamados, por exemplo, um dos drones que tem este nome que os russos usam muito é o Prince Vandal of Novgorod. Tem feito uma heresia nas cenas ucranianas, mas vocês não veem as imagens do próprio drone e não veem as cenas normalmente como as pessoas estão a ser mortas e a morrer e a lutar contra os drones, graças a Deus. Então, mas se quer seguir o sinal, pode-se fazer usando um chamado SDR. O SDR é um software, são estilos iniciais de um software que é Software Signal Radio Receiver. Será muito difícil seguir ou desencriptar o sinal porque ele está em milissegundos. Mas para nós, os telefones já têm um software para ouvir o BLE. O tal Bluetooth Low Energy. No geral, o Bluetooth, a partir da versão 4.2, o Bluetooth que tu instalas, já tem esta versão
basicamente, dentro daquilo que eu disse, eu falei isto em 2016, veja agora a indicação, basicamente isto está presente na última década, nos últimos 10 anos, ora 2016, 2025, 9 anos, por aí, ok. O problema é que isto é uma fuga de dados. A Google e a Apple, ou a Apple, sabem sempre onde tu estás. É através disto, desta tecnologia, que funciona o Find My Phone, que é o encontro ao meu telemóvel, se ele for roubado ou qualquer coisa deste estilo que nós podemos ligar. Também é utilizado pela Apple, por exemplo, para lembrar onde o teu carro está estacionado. E os carros que começam a funcionar porque tu instalas lá o teu telemóvel. E vai o carro a emitir o sinal e tu estás no teu Tesla, pá. O teu Tesla é um espião com as câmaras que tem, mas é muito seguro. É muito interessante como à custa da segurança se infringiu a liberdade das pessoas. Vejam, por exemplo, o que se passou no pós-11 de setembro. Aquilo que era uma entrada, uma revista mais simples no aeroporto, agora não podes levar um líquido com tantas cenas, não podes levar isto, não podes levar aquilo, tudo é vigiado, tudo é... Ou seja, as tuas liberdades individuais, à custa da justificação da tua segurança, estás a dar todos os teus dados. Mas é preciso, e como é que a nível de localização isto acontece? É muito preciso. Sabes que a margem de erro à tua volta ou à volta do teu dispositivo, 6 pés, 1,80 m. Sabem onde tu estás ao dispositivo com um raio de precisão de 1,80 m. O BLE já nem precisa de uma localização, porque é possível computar uma direção. O BLE tem uma direção. Basta um telefone à beira, isto o estilo para o Contact Tracer, é logo óbvio se tu estás a ter uma conversa com alguém. Pá! Não é? Eles a trocar sinais um e outro, dispositivos. E se tu estiveres a observar as pessoas, vês quem é a outra pessoa. Olha, tens, por exemplo, os teus vizinhos, uma família. Vês o pai, a mãe, o filho, os gajos todos a seguir numa determinada direção, numa rua. E a tua aplicação que tu fizeste o download para os seguir, a mostrar-te a direção onde eles vão, a mostrar pai, mãe, filho ou caraças, ou seja, a saber quando eles estão reunidos, pá, ok? E neste BL estar a localização, é giro que, e quanto tempo é que, por exemplo, os iPhone manterão este MAC address, o mesmo MAC address antes de mudar? De 15 em 15 minutos, ok? Tu estás a seguir alguém, estás a seguir um carro, este código, o MAC address é um código normalmente é um conjunto de bits, bits são diferenças de volta, ok, de voltagem normalmente zeros e uns, o 0 corresponde a 0 volts, o 1 corresponde a uma tensão, vamos chamar positiva, ok. Isso é mais técnico, ou seja, de 15 em 15 minutos vai mudar o teu código. Pá! Mas é óbvio que tu tendo uma direção, de 15 em 15 minutos mudou o código, tu já sabes o teu novo código. Mas, por exemplo, o que é que acontece então com os eletrodomésticos? Os eletrodomésticos estão parados, não te mostram direção nenhuma de caminho. São eletrodomésticos, estão dentro de casa. Já sabes distinguir os eletrodomésticos das pessoas. Ora bem, mais ainda, o MAC address identifica o modelo da TV ou o aparelho que estás e vejo se, por exemplo, os vizinhos estão em casa. Agora, para seguir o BLE, agora entramos aqui na parte em que nós podemos ver se estamos a ser espiados e na parte em que nós nos tornamos espiões. Esta é uma parte
complicada. Complicada no sentido de comportamento humano. Porque qual é a aplicação que permite fazer este seguimento? Ou uma das aplicações, talvez a melhor, que permite fazer este seguimento. A aplicação, e agora o que vou dizer é importante, a aplicação para seguir este BLE, então este código que te denuncia, a aplicação pode-se descarregar da chamada F-Droid Store, pode-se descarregar do site f-droid.org. A questão aqui é esta: isto tanto beneficia o criminoso como beneficia a pessoa de bem. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que tu queres saber se te andam a seguir ou se estão a seguir os teus filhos ou assim. Ao descarregar esta aplicação, ela está a ser utilizada para o bem, para saber se estás a ser seguido ou se os teus filhos estão a ser seguidos. Se tu fores criminoso ao descarregar esta aplicação, vais a utilizar para um mau fim. Isto é a mesma coisa quase como a faca. A faca tanto pode ser utilizada, por exemplo, por um cirurgião e salva-te a vida, ou por um cozinheiro, como pode ser utilizada para tirar a vida. Agora, temos aqui uma questão que vai surpreender muita gente. Esta aplicação que permite a contravigilância não funciona ou não dá naquele telemóvel que a grande maioria das pessoas aspira a ter, que é um símbolo de status, ou seja, no iPhone, quem tem um iPhone só pode ser uma vítima. Não se pode defender fazendo contravigilância. Só podes fazer contravigilância, portanto, esta aplicação, a partir de um telefone Android. Se estás ou se tens aquilo que se chama um Production do Google Android, também estás a emitir um sinal. Ok? E a aplicação que permite seguir e espionar todo este mundo que nos rodeia eletrónico chama-se, e que pode ser descarregada de onde eu disse, chama-se BLE Radar, ou BLE Radar. Está disponível na Google Play Store. Ok. Antes de fazer o setting, ou a configuração do BLE Radar, depois aqui entra-se entra-se na parte como funciona e o que tu estás a fazer e o que tu deves fazer. Eu não vou revelar esta parte. Quem quiser, se quiser e souber, pois sabem de onde foi tirado este resumo, mas posso-vos dizer o seguinte: numa parte, depois de configurar e assim, a aplicação mostra-vos várias coisas e mostra-vos, por exemplo, aparecem em três tipos de MAC addresses. Há um RPA que aparece em vermelho, há um RST que aparece em amarelo e há um STP que aparece em green, ou em verde, portanto, e aparecem no ecrãzinho do telemóvel, etc. A localização
no fundo, é a verdadeira identificação. Se não há distância, eles não estão ativos e podes... Portanto, tu vês o mapa com várias cenas. Se não há distância entre as cenas, podes ignorar. Em verde, são os chamados Static MAC Addresses. São aparelhos fixos, como por exemplo uma televisão. Os mais elusivos são os vermelhos. Serão os iPhones ou os iTags. Normalmente o modelo de iPhone será conhecido e mostrado. Depois há também, ou seja, isto é aquilo que nós chamamos de clutter. O clutter é aquilo que são chamados ruídos fantasmas, ou sinais fantasmas, não é? Porque, depois há vários filtros, mas a distância entre os pontos que estão a emitir estes códigos, este MAC address, é que é aquilo que te mostra e dá a principal indicação. Estão perto uns dos outros, estão da mesa. Afastam-se, por exemplo, da televisão. A televisão mantém-se no sítio, não é? Esta direção é a direção que te dá aquilo basicamente que não queres. No entanto, a nível de estatísticas, as pessoas hoje em dia têm cerca de 50 a 57% da população tem iPhones. Exatamente aquele que não permite fazer contra-vigilância. Há vantagens que os iPhones terão em relação aos outros, pois claro, como todos os dispositivos, etc. Por exemplo, o autor desta aplicação, não fala inglês, por isso às vezes o inglês dele é mais complicado. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que tu estás no teu carro e tens esta aplicação que permite ver se estás a ser vigiado. E vês, ei pá, o meu carro está sempre aqui com um sinal que não muda de direção e que anda aqui estilo no meu carro. Alguém te colocou um localizador. Através do telefone, não é? Porque outra coisa que convém é, por exemplo, quando estás a seguir uma pessoa e é dito, ou se estás a seguir uma pessoa, não é? Ok? Se estás a seguir uma pessoa, escolhe nas opções do teu telemóvel para ele permitir rodar a imagem, porque às vezes a nível dos mapas permite-te ver mais espaço, etc. Há outras aplicações como o Track BLE ou o AirGuard, algumas pagas. São também aplicações como um Facebook, como o WhatsApp, os jogos, o Instagram, Netflix. Ainda um site, por exemplo, isto chega-se ao ponto de haver um site que te manda, por exemplo, pelo menos a princípio, se calhar nos Estados Unidos, as comunicações que são codificadas de polícia, bombeiros e serviços de segurança, que agora usam o sistema CIRESP. Reparem, enquanto eu não consigo ouvir, o sistema CIRESP tem também uma vantagem, o CIRESP de que tanto se fala, tem também uma vantagem que não é facilmente audível ou captado, porque o sinal não é analógico, a princípio, ou seja, não consegues ouvir com facilidade o que
polícias e bombeiros estão a dizer, mas depois há gajos que, se for preciso, desencriptam o sinal e metem-te num site ou metem-te numa página de internet, num site de internet, um sinal onde tu consegues ouvir as comunicações que já vêm feitas, é quase como ouvir rádio pela internet, não é? No entanto, vemos que em emergências o que funciona continua a ser o analógico e cada vez mais o arcaico. Porque é que eu vos mostrei a vela? Atenção aos preppers, atenção muito aos preppers, por exemplo, nisto. Gente, vocês já filmaram, por exemplo, já se puseram a filmar na rua os carros que vêm de frente e de trás. Agora penso que até nem é permitido em certos aspectos, mas e não vem estilo aquilo a piscar. Por exemplo, uma lanterna de LED, se não tiver estilo no máximo, vem a piscar, tirando a cena da luz. Ou seja, para não falar, serem suscetíveis a pulsos eletromagnéticos, etc. E há bombas de grafite, houve uma bomba, ou um tipo de bomba que os russos lançaram há uns dias, em que fica um clarão azul e a luz basicamente vai abaixo. Há um apagão, eu não vou, até porque Portugal é um país NATO, não vou dizer aquilo que sei sobre algumas partes da situação na Ucrânia, mas cuidado, e depois cuidado com aquilo que será a marca da besta. Ou seja, onde é que aqui os bushcrafters são importantes? Porque o tradicional, a nossa liberdade hoje em dia, mesmo até a liberdade cerebral para pensar, etc., está aí, até irem à inteligência artificial, está no tradicional. Nada nos diz, por exemplo, há um chamado código-fonte das coisas. Imaginem o que é. Há países e mísseis que são vendidos, mas o país que vendeu o míssil, há uma história muito interessante na Guerra das Malvinas, em que a França vende mísseis Exocet à Argentina. Os mísseis Exocet estavam a Guerra das Falklands, porque são inglesas, as Falklands Malvinas, ok. Então, o Exocet tinha um código para funcionar e a certa altura, por aquilo que eu ouvi, que sei, os franceses forneceram o código aos britânicos e se tornou os Exocet, que já tinham feito bastante baixas, inoperacionais. É como o código chamado código-fonte do avião. Tu compras, por exemplo, um F-35, mas os Estados Unidos têm acesso ao teu código-fonte, então se quiserem, tu podes não voar o avião. Porque eles cortam-te as funcionalidades do avião. Um carro roubado, um carro de tecnologia moderna. Tu vais estilo a fugir, por exemplo, num carro moderno. Não vou dar exemplos, e se for preciso, pá, ficas sem motor e paras. Já para não falar em coisas diferentes. Já viram o ponto em que estamos? Já viram que o futuro e a liberdade do homem, e é para aí que vai tender, mesmo a nível das profecias, etc., vai ter que voltar um bocado às origens, sendo que a eletrónica começa a partir do momento em que aparece o diodo, que é a junção positiva-negativa. O diodo é um semicondutor, só deixa passar corrente num sentido. Já pensaram, por exemplo, os preppers e sobrevivencialistas e assim, que estão todos e estão ligados, por exemplo, o que é que nos diz que uma lanterna, por exemplo, LED, o que é que nos diz que uma lanterna LED, esta é a Armitec C2, componentes muito bons, muito boa qualidade, etc. O que é que não diz que no país onde foram fabricadas, em especial a China, meteram aqui um localizador? E os chineses sabem exatamente, têm uma base de dados em que sabem exatamente. E depois, e há uma noção às vezes, deixa-me dizer uma coisa, o vídeo está longo, mas quem não
não ouve, não aprende. Há a ideia em muitas pessoas de que os chineses, que é um regime ditatorial, controlam as pessoas todas, se for preciso. Imagina o que é. Os gajos podem não te deixar comprar alimentos, pá. Portas-te mal, pá. Em 15 minutos os gajos localizaram os auscultadores, pá. De um gajo que falou, que me disse pessoalmente comigo. Que falou comigo e me disse pessoalmente. Imagina o que é. O teu telemóvel é a cena que tu pagas, já não mostra o cartão. E onde é que tu ficas lixado? Marca da besta. Quando aplicares, e é para aí que avança o transhumanismo, etc. Quando aplicares uma cena em ti, ai que fixe, vou pagar. Pip! Preso para sempre. Assim, ainda podes dar um chute ao telemóvel ou caraças e és livre. A partir do momento em que estiver no teu corpo, e a cena é para aí comunicação homem-máquina, viver mais tempo, transhumanismo, etc. Há coisas incríveis, mesmo a nível de quase como tratar as outras pessoas como gado, estilo de. E nem vou dizer, tratar como gado implica muita coisa. Estilo pelos elites, porque o que eu ouvi, pá, perceberam o ponto em que estamos? Mesmo. Reconhecimentos faciais. Por exemplo, na cena dos reconhecimentos faciais e do reconhecimento de movimento ligado à inteligência artificial, vamos imaginar o seguinte. Há certas coisas que no perigo da identidade digital e no perigo do dinheiro digital. Tentem lutar contra o dinheiro digital. De certa forma, por causa do apagão, diz-se mantenha dinheiro físico, etc. É bom que se mantenha. Mas, por exemplo, padrão de andamento, reconhecer um padrão de andamento, como eu falei da hélice do barco, ou seja, tu vais a fazer uma cena, fazes que mancas ou graças, mas aquilo não é pá, já está. As tuas linhas base, ok? Tenham em conta isto na vossa preparação, ok? E já estamos aqui a falar para gentes mais evoluídas ou não a nível da preparação, mas tenham a noção do quão fácil é um bandido ou uma entidade bandida ou um país inimigo tomar o teu país e aplicar-te a solução final. É que nem era preciso basicamente ter campos de concentração. A pessoa aceita isso. Aceita porque é tecnologia, bonito e o caraças. Pá. É claro que Deus, a partir de um ponto, vai tomar conta disto. Mas, ok? Preppers. Eu tenho aqui esta lanterna. O que é que me diz que com tecnologia, porque hoje em dia foi todo para a China e para os países lá, o que é que me diz que com tecnologia e engenheiros eles aprenderam do Canadá e do Japão, isto é uma Armitec, é uma maravilha. O que é que me diz que aqui dentro não está uma coisa que, por exemplo, não emite um sinal que me é preciso, que me permite localizar. Olhem, por exemplo, outra coisa que vos posso dizer, e isto, olha, eu digo já, para mim o Bin Laden não foi morto, não tenho provas, mas não foi morto pela seu Team Six. Pá, por exemplo, sempre um relógio, por causa de certos componentes que tem, pode ser detectado, por exemplo, por um satélite. Então, porquê? Componentes eletrónicos, metais eletrónicos, metais raros, mais o caraças. Pá. Pensem nisto, preppers. Por exemplo,
É claro que uma lanterna LED é muito mais eficiente que uma lanterna de lâmpada de incandescência. Lógico. Pá, se é um tremor de terra, se é um desastre natural, etc. Noutra situação, até que ponto estou a entrar no campo quase da paranoia, mas até que ponto aquela que tu, uma maravilha, porque depois patrocinam as cenas dos preppers e assim, quem sabe, se não está tudo numa base chinesa, como é, as boas, têm todo um número de série, etc, específico. Sabiam, por exemplo, que a nível político há a chamada, e acho que vi que no Porto havia uma, chamadas quintas de telemóveis. Sabem o que são quintas de telemóveis? Eu vou-vos explicar. Imaginem para aí este quarto cheio com 1000 telemóveis, ok? E tu, há um assunto qualquer e tu tens uma opinião diferente, mas não querem que tu tenhas essa opinião diferente. E esses 1000 telemóveis, ligados a dispositivos, portanto, digitais, vão criar mensagens de pessoas que não existem, isto vê-se em foto, e vão mandar mensagens todas a contrariar-te. E tu mandas um comentário qualquer numa aplicação, no Facebook, num Twitter, ou ex-Twitter, no X, etc., ou noutra plataforma qualquer no Instagram, e me aparecem-te 1000 gajos a dizer, estás errado, não é nada assim. Imagina o seguinte, tu dizes assim, eu vi uma pessoa importante a matar outra, ok? E tu és um testemunho, um exemplo. Agora imagina o que é, aparecem-te 1000 gajos a seguir, não senhora, 1000 gajos, eu vejo de outra forma, e tu, a princípio vais vazar. Há uma cena muito, que ainda há pouco falei com uma minha amiga, que é também bastante culta, que é uma experiência que se fez. Um aluno chega atrasado à aula e o prof diz aos outros alunos o seguinte, olhem, quando o gajo chegar, ok, esta vela é verde, certo? Ok. E atenção, belas, cuidado, não deixar velas abandonadas, e a vela também serve, tem outra coisa que é o produzir calor, não é? Por exemplo, aqui numa superfície estilo de alumínio, ele vai irradiar, aquecer, etc. Coisas que os bushcrafters sabem, etc. Os tipos que praticam artes do mato, sobrevivência, etc. Mas imaginem o seguinte, foi uma experiência que se fez. Ele dizia, perguntou aos outros gajos antes de ele chegar, já sabia que ele ia chegar atrasado, e diz-lhe assim, pá, quando ele chegar, esta vela é verde, mas vocês vão todos dizer e concordar comigo que esta vela é amarela ou vermelha. O gajo chega, o aluno chega, e o prof pergunta, então chegaste atrasado, então responde-me aqui a uma pergunta, de que cor é esta vela? E o tipo, essa vela é verde. E os outros colegas todos, o que é? Essa vela é vermelha, combinados com o prof, essa vela é vermelha, toda a gente vê que essa vela é vermelha. As quintas de telemóveis, ligados todos a dispositivos estilo switch, onde ligam todos, quase como se fosse uma mistura, quase como se fossem microfones a ligar a uma mesa de mistura, milhares, e agora esses milhares, que são bots, pequeninos robôs, a dizer que aquilo que tu viste e aquilo que tu pensas está errado. Aquilo não é nada. E tu até tens razão. E a vela até era verde. Mas com 1000 gajos à tua volta a dizer que são vermelhos, que não são gajos. São telemóveis. A comunicarem. Tu dizes assim, pá, há um buraco, vamos imaginar, estilo cena do Holocausto. Temos que lutar, porque se entrarmos em determinado comboio, é para nos levar a um sítio onde nos fuzilam. Tu dizes isto, eu soube isto, eu vi isto. E agora, 1000 gajos ao lado, não é nada, isso é mentira, isso é uma teoria da conspiração. Não são 1000 gajos, são 1000 telemóveis ligados a uma cena. As chamadas lojas de telemóveis, se for preciso. E é este o mundo em que vivemos. Por isso é que Deus vai acabar por pôr mão nisto, porque vai desregular. Vai ficar um vídeo de 1h30.
pode ter poucas visualizações, mas olhem como ele é importante, modéstia à parte, tudo bom, divirtam-se.